Danilo por Jean Lucas mais dinheiro. Vídeo de hoje do canal da Nicola traz detalhes dessa história e fala também sobre o São Paulo, que admite ter negociações com 3 empresas para o lugar da Adidas. Quero te atualizar também sobre o Corinthians e os fins dos contratos. Não são poucos os jogadores que podem deixar o timão de graça nos próximos meses. Falo ainda sobre o Vasco e as negociações mais avançadas com o volante Jair do Atlético Mineiro. Tem informação sobre Marinho no Flamengo, as últimas do mercado, campeonatos estaduais e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube com 1.260.000 pessoas, com a missão de te deixar por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Queria contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas que tem me dado a maior sorte. E nesse sábado tem jogo para todo tipo de gosto. Tem, por exemplo, Copa São Paulo com Falcão e Santos e Misto e Atlético Mineiro. Tem também Campeonato Espanhol com Vila Real e Real Madrid. Vitória do Real Madrid paga R$ 2,12 para cada real apostado. Agora, se você prefere o Campeonato Português, tem Casa Pia e Porto. Vitória do Porto na condição de visitante, pagando R$ 1,36. Para fazer sua aposta lá na Aposta Ganha, super simples, só pegar o link que está no comentário fixo ou apontar seu telefone celular para o QR Code que eu estou mostrando na tela. Faz seu cadastro, sai apostando e toda a sorte do mundo, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o Corinthians. Robert Renan já assinou seu contrato com o Zenit. Ele vai fazer parte da negociação que transformará o Yuri Alberto em jogador em definitivo do Corinthians. Robert se apresenta na Rússia assim que o Campeonato Sul-Americano Sub-20 terminar, ele jogará com a camisa da seleção brasileira. Quero contar também que o Flamengo comprou 30% dos direitos de Everton, que é o capitão do time na Copa São Paulo Juniores. Os 30% pertenciam ao Volta Redonda e foram adquiridos por R$300 mil. O Everton fica por empréstimo no Flamengo até dezembro e se o Fla quiser ficar com o jogador em definitivo, vai precisar pagar mais R$800 mil por 40% dos direitos econômicos. Bora falar agora sobre o Santos, que acertou os últimos detalhes da rescisão de contrato de Felipe Cardoso, centroavante de 24 anos de idade, que já havia sido emprestado ao Fluminense e disputou a última temporada no futebol japonês no Vegalta Sendai. Agora o Felipe Cardoso está liberado para procurar o clube onde quiser. Para completar, o Grêmio perto de contratar o lateral direito João Pedro, formado na base do Palmeiras, com passagem para lá de discreta pelo Corinthians. Ele ainda tem direitos econômicos presos ao Porto. Queria contar também que o River Plate e o Tigres, time argentino e time mexicano, são hoje os favoritos para contratar o Santos Borré, aquele atacante colombiano que fez sucesso no próprio River Plate e está de saída do Eintracht Frankfurt. Bora falar agora a respeito de campeonatos estaduais. Sim, eles estão começando. Alguns começam a rolar a bola já a partir desse sábado. Casos, por exemplo, dos campeonatos pernambucano, paraibano e piauiense. Náutico, nesse sábado, por exemplo, visita o Central em Caruaru. O Campeonato Baiano começa um pouquinho mais para frente, no dia 10, com o Atlético Goianiense, que é o Atlético de Alagoinhas, que é o atual bicampeão. Ele faz sua partida de abertura no dia 10. No dia 12, mais conhecido como quinta-feira, tem a abertura do Campeonato Carioca com Flamengo e Audax. Já o Campeonato Paulista inicia-se nos próximos sábados, dia 14, com 5 partidas, entre elas o Palmeiras, o atual campeão, recebendo o São Bento. Também no dia 14 começam o Campeonato Cearense com Fortaleza em campo, Fortaleza tetracampeão. Tem ainda Campeonato Paranaense e Catarinense. Você que está com saudade de ver a bola rolando, calma, ela está prestes a voltar a entrar em ação no futebol nacional. Bora falar agora sobre Marinho, atacante do Flamengo, que tem recusado propostas e sondagens. Tudo porque ele quer continuar realizando o sonho de jogar no time que era o seu time de coração na infância. O Marinho, inclusive, já se declarou rubro-negro fanático. Só para vocês entenderem, o pessoal do torcedores.com trouxe a informação de que um time mexicano, no caso o Pumas, chegou a fazer uma oferta para levá-lo em definitivo. O Flamengo até acenou com a possibilidade de aceitar, mas o Marinho disse que vai cumprir seu contrato até o fim. Ele inicia nessa temporada de 23 o último ano do seu vínculo. Marinho, que na primeira temporada com a camisa do Flamengo entrou em campo 43 vezes, 23 como titular, 20 na condição de reserva, marcou 6 gols e deu 6 assistências. O Flamengo havia comprado o atleta do Santos por 7 milhões de reais. É legal contar também que o Marinho foi especulado no Bahia, no Cruzeiro, no Fortaleza, no Internacional, no Santos e no São Paulo. Para todos os casos, a mesma resposta: quero cumprir meu contrato. Marinho não conseguiu jogar com Paulo Souza,
teve um pouco mais de oportunidades com o Dorival Júnior. Resta saber como é que vai se dar a adaptação ao novo técnico Vitor Pereira e diante da possibilidade de mais contratações para o setor. Douglas Costa chegou a ser especulado, o Rossi, que é um atacante que atua no Fenerbahçe da Turquia, também. O Flamengo segue em busca de alternativas para o setor onde o Marinho já nem é tão aproveitado assim. Caberia no seu time do coração? Você gostaria do Marinho? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre o Cruzeiro e a busca por um centroavante. O Cruzeiro negociou recentemente o Edu, que vai jogar por empréstimo num time dos Emirados Árabes, negócio de apenas R$550 mil. Se esse time árabe quiser ficar com o Edu em definitivo, vai precisar desembolsar mais 3,5 milhões de reais. Diante desse cenário, o Cruzeiro foi ao mercado de forma desesperada para fechar com os centroavantes. O Matheus Davó está contratado, chega ao custo de mais ou menos R$700 mil. O Cruzeiro passa a ter 60% dos direitos, o Corinthians fica com 40% de uma venda futura, mas não deve parar por aí. O Cruzeiro quer um centroavante de primeiro nível, alguém que possa ser titular absoluto. Nome do Matheus Poveda, centroavante de 24 anos de idade, que fez sucesso com o Sampaio Corrêa na temporada de 2022. Ele foi artilheiro da Série B. Poveda foi sugerido ao Cruzeiro, que estuda as possibilidades de levar essa história adiante. Ainda não há proposta, ainda não há nem a confirmação do interesse, só uma análise do centroavante, que já passou por alguns clubes brasileiros e hoje tem seus direitos econômicos presos ao Alverca, time da terceira divisão do futebol português. Está completamente descartada a possibilidade dele jogar em Portugal, especialmente na terceira divisão. Seria uma alternativa interessante, embora o Cruzeiro sonhe com nomes de mais peso, de mais experiência, um deles o Gilberto, que vive os últimos meses do contrato no Al Ahly dos Emirados Árabes Unidos. Bora falar agora sobre Danilo, volante palmeirense, que pode ser trocado pelo Jean Lucas. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma das pessoas envolvidas nas tratativas e queria dar detalhes importantes sobre essa história. Como é que tudo começou? No fim do ano passado, o Mônaco demonstrou interesse em contratar o Danilo. Conversou com o Palmeiras e também com os representantes do jogador. Juliano Bertolucci é quem está cuidando da busca por um clube para o Danilo no futebol europeu. E havia um problema na oportunidade. O Mônaco só pode contratar o Danilo se abrir mão de um dos estrangeiros, senão ele estoura o limite de gringos e não pode colocar todo mundo em campo. Então, o Mônaco deixou bem claro para o Palmeiras que para levar o interesse do Danilo adiante, precisaria encontrar um clube no Brasil ou fora da França para o Jean Lucas. Volante que já passou, foi revelado no Flamengo, teve ótima passagem no Santos, também jogou em outros times do futebol francês. Não se encontrou alternativas para o Jean Lucas, não tem jogado muito lá no futebol francês, por exemplo, com a camisa do Mônaco na atual temporada, ele só disputou 10 partidas, a última delas em 27 de outubro. O que se pensou a partir daí? Bom, e se a gente oferecer o Jean Lucas para o Palmeiras nessa troca? Colocamos o Jean Lucas, mais dinheiro e o Palmeiras cede o Danilo em definitivo. O Palmeiras disse que topa fazer acordo desde que o Mônaco se comprometa a pagar 20 milhões de euros. O Palmeiras concordou, o Mônaco levou essa história adiante, mas há hoje dois pequenos entraves. O primeiro deles, o Mônaco precisa colocar isso no papel. E para colocar essa proposta de forma formal ao Palmeiras, ele precisa do sim do Jean Lucas, que tem demonstrado a intenção de continuar no futebol europeu. O volante de só 24 anos de idade entende que a volta ao Brasil nesse momento atrapalharia esse processo de adaptação e de crescimento no futebol europeu. Se o Mônaco e o Jean Lucas conseguirem chegar a um acordo e o Jean topar vir ao Brasil, essa história pode ser levada adiante. Então o Palmeiras ficaria com o Jean Lucas com mais 20 milhões de euros, que hoje equivalem a mais ou menos 111 milhões de reais, e em troca cederia o Danilo. Acho excelente negócio para o Palmeiras. O Jean é muito bom jogador, além de contar com alguém com enorme capacidade, o Palmeiras ainda embolsaria um baita dinheiro. Prometo ficar de olho nessa história e ir atualizando para vocês. Antes de encerrar, só contar que o Danilo também teve o nome especulado em Barcelona e Betis. Ele iria primeiro para o Betis para depois ir jogar no Barcelona. Uma pessoa que eu ouvi disse que isso é só boato. Sobre o Arsenal, as conversas esfriaram e uma alternativa, se o Mônaco não avançar, é de ele jogar no Benfica, clube com o qual o Juliano Bertolucci tem enorme entrada. Quero falar agora sobre o São Paulo, mais especificamente sobre a situação em relação ao fornecimento de material esportivo. Já contei para vocês que apesar de todos os problemas que o São Paulo tem com a Adidas, o Tricolor promete cumprir até o fim o contrato que está em vigência e se encerra em 31 de dezembro. Então, a Adidas será fornecedora de material esportivo do São Paulo até o fim dessa temporada. Mas
uma pessoa super importante do São Paulo me assegurou que já existem negociações com 3 outras empresas interessadas no lugar da Adidas. Todas para serem fechadas por agora e começarem a trabalhar a partir de 1º de janeiro. Você sabe que esse processo de fornecimento de material de camisa, de produção dos uniformes, demanda tempo. Então, o São Paulo e essa futura empresa parceira precisam fechar o mais rápido possível um acordo. Um dos nomes especulados é da Puma. São Paulo confirma que, de fato, existem tratativas com a empresa que fornece material para o Palmeiras. E aí tem um pequeno grande problema. O contrato do Palmeiras com a Puma é de exclusividade no mercado paulista. E a Puma tem contrato com o Palmeiras até 2024, embora a relação não seja das melhores, criaria-se um clima, um impasse. Dá para dar um jeitinho, a gente já viu em outras operações como essas. Você fecha com uma empresa e essa empresa contrata os serviços da Puma. Seria uma das alternativas para que o São Paulo burlasse esse veto a outros clubes rivais do Palmeiras. Mas essa pessoa com quem conversei do São Paulo e que assegurou que existem 3 negociações, afirmou que a Puma hoje nem é a favorita para ficar no contrato de fornecimento de material esportivo com o São Paulo. Há uma outra empresa cujo nome não foi revelado que tem negociações mais avançadas. Antes de encerrar, só lembrar que a Adidas paga 15 milhões de reais por temporada ao São Paulo e 26% de royalties em cima de cada produto vendido, ou seja, 1/4 de cada camisa que você compra tem retorno para o São Paulo, o restante fica para a Adidas. Mas um detalhezinho importante, a Adidas tem causado enormes problemas ao São Paulo. Por exemplo, aquela camisa inspirada no Tele foi um sucesso de vendas, mas apenas 1.000 modelos foram vendidos. Isso porque a Adidas não colocou mais modelos à venda. Recentemente, o São Paulo se reapresentou para o início da temporada de 23 com um uniforme de 3 meses atrás que ainda estampava a marca da Rocco, porque a Adidas não conseguiu entregar os uniformes novos. Rogério Ceni já precisou ir a um jogo num dia de frio usando um casaco de uma antiga parceira, Under Armour. Tudo porque a Adidas também não ofereceu nem cedeu os modelos de frio. Enfim, um caos a relação entre São Paulo e Adidas. A boa notícia para o torcedor do São Paulo é que isso já tem prazo de validade. Quero falar agora sobre o Corinthians para explicar uma situação chata. O Timão anda meio desatento com uma questão relacionada aos contratos. São vários os vínculos de jogadores do Corinthians que se encerram nos próximos meses. Você sabe que é sempre um equívoco quando você deixa para negociar com qualquer atleta a renovação do contrato e esse vínculo está perto do fim, você passa a correr o risco de perder o jogador de graça. Contei para vocês nos últimos dias que o Biro, lateral esquerdo, meio-campista, que inclusive está servindo a seleção brasileira sub-20, tem vínculo com o Corinthians somente até novembro. O Murilo, zagueiro super elogiado da Copinha, vai ser promovido ao time principal, tem contrato até dezembro. 2 erros crassos da diretoria do Corinthians, mas não para por aí. Por exemplo, o Bruno Mendes, que foi contratado por quase 20 milhões de reais, tem vínculo só até 31 de dezembro. A partir de julho ele já pode assinar um pré-contrato com quem bem quiser para deixar o Corinthians de graça. Não pode, em hipótese alguma, ocorrer uma coisa dessa. O Balbuena, uma situação diferente, contrato de empréstimo até a metade do ano. O Corinthians vai tentar a extensão desse vínculo o mais rápido possível. Fábio Santos, contrato até 31 de dezembro, ele deve fazer esse último ano para se aposentar, inclusive deve trabalhar no Corinthians em uma outra função a partir de 2024. O Luan tem vínculo até a mesma data, 31 de dezembro, mas esse vai ser um enorme alívio para as contas do Corinthians. Meio atacante, comprado pelo Duílio Monteiro Alves do Grêmio por 29 milhões de reais, os 29 milhões por apenas 50% dos direitos econômicos. E o problema não parou na péssima compra. O Corinthians desembolsa 800 mil reais por mês de salário, contrato por mais 12 meses. Para completar, um erro, mais um perigo que o Corinthians está correndo. O zagueiro Caetano, que fez ótimo campeonato pelo Goiás, está de volta ao timão e deve ter mais oportunidades a partir do Campeonato Paulista, até porque é o único zagueiro canhoto do elenco. O Caetano tem vínculo até fevereiro de 2024. As negociações para a prorrogação do contrato, inclusive, já foram abertas. Mas uma coisa que eu tenho sentido dos jogadores é que vários deles têm se incomodado com as propostas de renovação do Corinthians sempre muito baixas, com salários pequenos reajustes salariais. E isso se torna ainda mais chato quando o próprio presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, vem a público para dizer que tentou a contratação do Cristiano Ronaldo e que ofereceu um salário igual ao que ele tinha nos tempos de Manchester United, cerca de 13 milhões de reais. Aí os caras pensam, pô, então você não quer reajustar o meu salário, não quer melhorar um pouquinho o meu salário, mas oferece 13 milhões de reais para o Cristiano Ronaldo? Enfim, queria saber a sua opinião, como é que você vê essa política de renovações de contrato do Corinthians? Use o espaço para comentários e opine, quero te ouvir, beleza?
Bora fechar o vídeo para falar a respeito do Vasco e as negociações que avançaram nas últimas horas pelo volante Jair. Em São Januário, e entre dirigentes da 777 e do Vasco, existe otimismo para a compra do volante de 28 anos de idade, que pertence ao Atlético Mineiro. O Jair só sai do Atlético para jogar no Vasco em definitivo. A chance de empréstimo está completamente descartada. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma fonte minha no Galo e ela assegurou que o negócio está sendo feito ou debatido para uma compra em definitivo. Perguntei se o valor de 4 milhões de dólares, que era uma ideia que o Atlético tinha em relação ao Jair, seguia valendo. A pessoa disse que não, que as cifras são inferiores a essas, cerca de 21 milhões de reais. O Vasco fez uma primeira sondagem disposto a pagar algo na casa dos 10 milhões de reais, ou seja, metade daquilo que o Galo queria. E agora os clubes tentam chegar a um acordo financeiro para que o Jair possa se mudar em definitivo para o Vasco da Gama. O nome do Jair tem sido especulado há bastante tempo. O próprio Atlético desconfia que o representante do jogador quer vê-lo em outro clube brasileiro. 48 jogos na temporada passada, 1 gol e mais 4 assistências. Jair também foi sondado pelo São Paulo e pelo Grêmio. O Vasco procura um volante para o lugar do Andrei, negociado recentemente com o Chelsea, inclusive já foi anunciado de forma oficial. E você, venderia o Jair por qual valor? Se você fosse dirigente do Vasco, toparia bancar até quanto? Use o espaço para comentários, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, aquela coisa toda. A gente volta assim que surgir notícia. Abraço, tchau!